Fala aí, galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Tava sumido aí, né, galera? Fiquei sumido essa semana. Não tava no Rio, tava fora. E aí não tava conseguindo fazer os vídeos aí. Inclusive não consegui fazer o vídeo daquela vergonha, né, galera? Do Vasco contra o Juventude, onde a gente esperava aí que um time melhor, né, um time vindo confiante do jogo contra o Santos, que o Vasco venceu. E aí o Vasco toma um gol bobo com 10, 15 segundos de jogo, completamente com tempo de recuperar, né, de fazer o segundo. Juventude com um time extremamente pesado, Nenê, Mandaca, entre outros, e o Vasco não conseguiu, não adiantou nada, os 77% de posse de bola, e o Vasco fez uma partida pífia, né? E aí novamente veio a questão do Verratti joga, Verratti não joga, Verratti atrapalha o time, Verratti não atrapalha o time. Eu acho que às vezes falta até um pouco de respeito com um jogador que fez tantos gols aí com a camisa do Vasco, que entregou tantas vitórias pra gente, mas chega um momento que não dá, gente. O Pedro ficou no banco lá no rival, o Gabigol fica no banco no Cruzeiro, o Germancano fica no banco no Fluminense em alguns jogos. Então, assim, chegou a hora da gente experimentar como que vai ser sem ele, ainda mais amanhã. O Vasco novamente não vai ter o PH. Parece que o PH sentiu desconforto na coxa, né? Não joga contra o Corinthians. Parece que sendo preservado para o jogo contra o Botafogo. Isso a gente não tem certeza. Se realmente, às vezes as coisas no Vasco lá ficam muito escondidas e a gente não sabe se realmente ele está sendo poupado para o jogo contra o Botafogo ou se ele sofreu algum tipo de lesão. Amanhã o Vasco precisa vencer, qualquer jeito. Jogo em São Januário, 4 horas, todos os ingressos lotados. O Corinthians com bastantes desfalques. O Corinthians numa draga também com relação à parte financeira, transfer ban, não consegue contratar ninguém. A maioria dos jogadores aí, os destaques não jogam, o Depay, o Yuri Alberto, o Carrídio, não joga, o Garro tá meia bomba. Não sei nem se não tivesse nessa crise com tanto desfalque se ele iria pro jogo, de repente seria poupado. E o Vasco com Andrés Gomes, né? Provavelmente relacionado para o jogo. E aí vamos ver como vai ser. O Vasco vai sentir muita falta do PH. Já foi assim no jogo contra o Juventude. O Puma parece que ainda não fica muito tempo fora, né, gente? Quando volta um pouco fora de ritmo, um pouco perdido no jogo. Mas o Vasco precisa vencer para passar o Corinthians. Vencendo a gente passa o Corinthians. E aí o Santos tem um jogo difícil, fora de casa. O próprio Juventude tem um jogo difícil contra o Flamengo na segunda-feira. Eu acho que o Vitória também joga fora de casa, se eu não me engano. Jogou o último jogo, parece que foi em casa. Então o Vasco consegue abrir um pouquinho a distância aí entre os principais rivais ali do Z4 e até mesmo o jogo contra o Corinthians, contra o adversário Corinthians, e a gente consegue se motivar um pouco para o jogo do dia 27 contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Então aí, ó, provável Vasco de amanhã: Léo Jardim, Puma Rodrigues, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton, Jair, Tietê, Ryan, Coutinho e Nuno Moreira, e aí tá Verratti ou David, né? O Corinthians: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranieri, Charles, Michael ou Breno Bidon e Rodrigo Garro, Kaique e Guinegão. Sim. A arbitragem aí: Rodrigo José Pereira de Lima. Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Francisco Chaves Bezerra. E o VAR: Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. Então vamos ver se o Vasco consegue amanhã fazer um bom jogo.
vencer o jogo, porque foi muito triste, muito decepcionante o jogo contra o Juventude. É incrível o que o time do Vasco consegue fazer com a gente vem de um 6-0, todo mundo animado, todo mundo feliz. Pelo menos que jogasse bem contra o Juventude. Aí já vai tudo por água abaixo, a gente já fica com aquela impressão horrível, aquela sensação de derrota novamente. A gente não consegue ter uma sequência para que a gente fique um pouco feliz durante alguns determinados dias. Ainda bem que eu estava um pouco fora aí eu estava fora, não estava conseguindo gravar vídeo, consegui dar uma desligada. Até vi que o Vasco parece que vai contratar aí 2 jogadores, né? O Matheus França, que é o meio de campo que jogou no Rival, e o zagueiro Robert Renan, que chegou no Rio ontem, mas falou que ainda faltam algumas pendências que o Vasco precisa resolver com o time atual dele, que se eu não me engano é o Zenit. E aí a gente poderia torcer muito para o Coutinho fazer uma bela partida amanhã, né, galera? De repente, quem sabe, mesmo não estando na pré-lista, não sei se não estando na pré-lista, se pode ser convocado, não sei como é, ou se só pode ser convocado quem está na pré-lista, mas tomara que o Coutinho amanhã faça um bom jogo. O Vasco não vence há algum tempo jogando em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, a última vitória foi contra o Fortaleza, né, gente? Que a gente não ganhou do Grêmio, a gente não ganhou do Atlético Mineiro, e aí o Vasco vendeu alguns jogos para fora. Então tomara que a gente consiga amanhã fazer um bom jogo, ganhar do Corinthians, né? Que é sempre bom ganhar do Corinthians. Você vê o Corinthians na situação que tá, você assiste aí os canais do Corinthians, os caras dizendo que amanhã é dia de redenção, que é contra o Vasco, que é fácil. Então espero que o Vasco consiga amanhã fazer um bom jogo e vencer. Dar essa alegria pra gente no domingo, para poder motivar o pessoal pro jogo contra o Botafogo, que vai ser muito difícil. Galera, um abraço, obrigado, tô voltando aí aos pouquinhos. Quem puder deixar o like, se inscrever e compartilhar, eu agradeço.